Bom, jovens, continuando aqui aquela nossa discussão sobre as raízes reais e distintas dessa equação aqui que nós chamamos de equação característica, tá? Então, esqueci de anotar aqui, equação característica da equação 1, tá? Equação característica da equação 1. Da equação diferencial que nós estamos estudando, tá? Então isso aqui é que chama de equação característica, o que lembra que vocês estudaram lá na álgebra linear, né? Quando você tinha polinômio característico de uma transformação linear. Então tem a ver. Mas vamos lá. Nós estávamos discutindo o fato de que E elevado a lambda x é uma solução da equação diferencial 1, aquela equação que nós estamos estudando, equação linear, homogênea, com coeficientes constantes, né? Então, chegamos à conclusão que isso é solução somente se o lambda, que aparece ali no expoente, for solução da equação, essa equação aqui é algébrica, né? Uma equação de segundo grau, chamada equação característica da equação 1. Mas ao resolver a equação do segundo grau, você tem três situações. Ou você tem duas raízes distintas, ou você tem raízes complexas e conjugadas, né? Ou você tem uma só raiz, que são raízes com duplicidade, não é? Uma raiz só, na verdade. Aí nós estamos estudando o caso das raízes reais distintas que nos levam a essas soluções. E nos dão duas soluções porque são dois números diferentes. Agora nós queremos saber, como você tem uma equação de segunda ordem, se você tiver duas soluções independentes, linearmente independentes, você tem aí um conjunto fundamental de soluções. Então vamos para essa discussão agora. Nós estudamos que se o Wronskiano for diferente de zero, então ok, né? Bingo, certo? Então, vamos calcular o Wronskiano dessas duas soluções. Wronskiano de y1 y2 em x é igual. Aí vai ser y1, y2, derivada de y1, derivada de y2. Mas eu já vou colocar, ao invés de colocar y1 e y2, já vou colocar as funções, tá? Para economizar espaço e tempo. Então a primeira solução é e elevado a lambda1 x e a segunda é elevado a lambda2 x. Derivada lambda1 é elevado a lambda1x, derivada lambda2 é elevado a lambda2x. Portanto, nosso Wronskiano aqui, determinante simples, né? Multiplica na diagonal principal menos a diagonal secundária. Então, nós vamos obter o quê? Lambda2 menos lambda1, lambda2 menos lambda1, que multiplica, né? É lambda1 vezes E lambda2. É lambda1 vezes E lambda2, né? Que se você fizer a propriedade de expoentes, propriedade exponencial, você repete a base e soma os expoentes, né? Então, repete E elevado a lambda1 mais lambda2 x, tá certo? Muito bem. Como lambda2 é diferente de lambda1, então isso aqui é diferente de zero, né? Lambda2 é diferente de lambda1, é o que nós estamos considerando aqui, né? Raízes reais e distintas, ou seja, lambda1 diferente de lambda2, é esse caso, tá? Vamos colocar aqui para ficar claro, né? Lambda1 diferente de lambda2, tá certo? Então, como lambda1 é diferente de lambda2, isso aqui é diferente de zero. Diferente de zero. E a exponencial jamais se anula, né? Então, aqui também é diferente de zero. Se você multiplicar dois números diferentes de zero, o resultado é diferente de zero. Tá bom? Ou, se você preferisse, isso aqui só vai ser zero se um deles for zero. Esse nunca é zero, então teria lambda2 igual a lambda1, que contraria que lambda1 é diferente de lambda2. Então, o Wronskiano, de fato, tem que ser diferente de zero. O que
implica, portanto, as soluções y1 e y2 são LI, não é? y1, esse conjunto aqui, y1, y2, é um conjunto LI, linearmente independente. O que implica que é um conjunto fundamental de soluções. Daí eu posso escrever a solução geral, né? Solução geral. Se eu tenho duas soluções, solução geral. Se eu tenho duas soluções independentes, então a solução geral é uma combinação linear dessas duas, né? Assim, y igual constante e elevado a lambda 1x mais uma constante e elevado a lambda 2x, tá bom? Essa é a solução geral, no caso de você ter raízes distintas na equação característica, tá bom? Na equação característica que está aqui. Equação característica, tá bom? Então vamos fazer um exemplo para a gente fixar esse caso, depois a gente passa para os outros casos, casos das raízes complexas, depois raízes iguais, tá bom? Então um exemplinho aqui para nós fixarmos. Então, exemplo. Exemplo. Oh my God. Só um minuto que eu copiei aqui. Rapidão. Exemplo. Resolva o seguinte problema de valor inicial. Resolva o seguinte PVI, né? Problema de valor inicial. Aí você tem a equação y duas linhas mais y' menos 2y igual a zero. Valor inicial significa que você tem o valor da função num ponto e o valor da derivada pode ser num outro ponto também, mas aqui ele deu no mesmo ponto, no zero, né? Tá bom? Isso é um problema de valor inicial de ordem 2. Você tem que ter duas condições iniciais. Então, primeira coisa, você resolve a equação. Como é que você resolve a equação? Já vai direto para a equação característica, né? Para você verificar as raízes da equação característica. Então, vamos lá. A equação característica vai ser lambda 2 mais lambda menos 2 igual a zero. Então, lambda ao quadrado mais lambda menos 2 igual a zero. Ora, produto menos 2, soma menos 1 e menos 2 e 1, né? Lambda 1 igual a menos 2, lambda 2 igual a 1. Produto menos 2, soma menos 1. Ok. Então, você tem que nosso y1 é elevado a menos 2x. E y2 é elevado a 1x. Tá certo? Solução geral. Solução geral. Y é igual a C1 vezes E elevado a menos 2x mais C2 vezes E elevado a x, tá bom? C1 y1 mais C2 y2. Solução geral. Resolvemos a equação. Agora, resolver o problema de valor inicial e você vê a solução específica que cumpre com essas condições, né? Y de 0 igual a 1, y' de 0 igual a 1. Então, eu preciso derivar a solução, né? Vamos derivar a solução.
derivando, nós vamos obter, derivando aqui, menos 2C1, né? E elevado a menos 2x, aqui mais C2 E elevado a x, tá bom? Agora eu vou aplicar as condições iniciais. Y aplicado a 0 é 1. Então, y aplicado a 0 é 1, que é igual a, aplicando a 0 aqui vai dar C1 mais C2. Na segunda, y' aplicado a 0. Y' aplicado a 0 é 1, está dado aqui, tá? Condição inicial. Y' aplicado a 0, isso aqui dá 1, vai ficar menos 2C1. Aqui elevado a 0 dá 1, fica mais C2. Bom, subtraindo as equações, eu obtenho 0 igual 3C1. Multiplicando a primeira por 2 e somando vai dar 3, igual 2 cancela com menos 2, 2 mais 1, 3. Aqui, 3C2, né? Tá certo? Conclusão. C1 é igual a 0 e C2 é igual a 1. 0 mais 1 dá 1, 0, C2 é 1 igual a 1. Ok. Então, a solução específica para o nosso problema de valor inicial é substituir na solução geral C1 igual a 0 e C2 igual a 1, tá bom? C1 igual a 0, isso aqui vai morrer, C2 igual a 1 vai ficar E elevado a x. Então, a resposta do problema, a nossa função é a função E elevado a x, aquela exponencial por excelência, né? Aí você pode até verificar, né? Conferir se é isso mesmo. Aqui, cadê a equação? Tá aqui a equação, né? Derivada segunda é elevada a x, derivada primeira é elevada a x, E elevado a x mais E elevado a x dá 2E elevado a x, aqui, menos 2E elevado a x igual a 0, ok. E elevado a x elevado a 0, ou E elevado a x aplicada em 0 dá 1, né? E elevado a 0 é 1, a derivada é E elevado a x também, ela mesma, né? E elevado a 0 igual a 1, então ok. Tudo checou, de fato, essa é a solução do problema, a resposta do problema de valor inicial. Ok, espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, perguntem pelo grupo. Um grande abraço. No próximo nós vamos voltar com o segundo caso, quando as raízes da equação característica são complexas, ou seja, são conjugadas, né? Quando uma raiz complexa é solução, o conjugado também é. Vocês sabem disso, né? Teorema fundamental da álgebra. Ok, um grande abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.